Os gastos com previdência são as despesas que mais pesam nas contas do governo. A diferença entre o que foi arrecadado para pagar benefícios, aposentadorias e pensões e o que o governo federal teve que colocar a mais para honrar os compromissos do INSS, setor público e militares foi de 436 bilhões de reais. A maior parte desse dinheiro foi para cobrir o déficit da Previdência do INSS, mais de 320 bilhões de reais, 17 bilhões a mais do que em 2024. Para a Previdência dos servidores públicos, o governo teve que colocar mais de 62 bilhões de reais para fechar as contas, 7 bilhões a mais do que no ano passado. Para pagar aposentadorias e pensões dos militares das Forças Armadas, o governo teve que entrar com 53 bilhões de reais, 2 bilhões a mais do que em 2024. Quando se traça uma linha com o aumento dos gastos com o regime geral de previdência do INSS ao longo de uma década, o quadro é ainda mais preocupante. Em 2016, as despesas ficaram em 500 bilhões de reais. No ano passado, elas dobraram, ultrapassaram pela primeira vez a casa do trilhão de reais. O economista Leonardo Rolim afirma que uma nova reforma da Previdência do INSS é inevitável e urgente. Mais importante do ponto de vista fiscal é uma reforma previdenciária. Como eu falei, o Brasil está envelhecendo muito rapidamente, e a gente precisa ajustar o nosso regime e buscar mudar a forma de custeio, né, que é o antídoto para esse grande desafio demográfico que a gente tem. Se a gente tivesse agido mais cedo, seria mais fácil resolver o problema. Quanto mais a gente demora, mais envelhecido o país está, mais difícil é a solução, mais amargos vão ter que ser os remédios a serem adotados. Uma reforma na Previdência depende da vontade política do governo e do Congresso, assim como uma reforma administrativa que controle os supersalários e revise as carreiras dos servidores públicos. O deputado Pedro Paulo, do PSD, apresentou uma proposta de reforma e discutiu o texto ao longo do ano passado. O debate, que mexe na Constituição, foi adiado para este ano. E 2026 começa com uma pressão sobre os gastos públicos. Por lei, benefícios previdenciários e assistenciais acompanham o valor do salário mínimo. Eles aumentam na proporção do reajuste do mínimo. O governo Lula propôs e o Congresso aprovou a política de valorização do mínimo, que passou a prever aumento acima da inflação. De acordo com cálculos do próprio governo, a cada R$ 1 de aumento do salário mínimo, a despesa da Seguridade Social sobe em cerca de 400 milhões de reais. O economista Rogério Nagamini afirma que essa situação é insustentável a curto prazo. Nós temos uma situação em que 2 em cada 3 benefícios do INSS são de salário mínimo, então tem um impacto muito grande essa política de valorização do salário mínimo, não só no INSS, mas também em outras políticas como abono e seguro-desemprego. Na verdade, tem um impacto grande na Seguridade Social como um todo. A gente está falando de um volume muito grande de benefícios que estão vinculados ao salário mínimo.